Fala galera! Nesse vídeo a gente vai aprender todo o básico de xadrez. A gente vai aprender o movimento do bispo, da torre, do cavalo, do peão, da dama e do rei. E também a gente vai aprender os movimentos especiais. O en passant, o roque, a promoção de peão, e cheque e checkmate. Sem contar que a gente vai aprender 2 checkmates. O do pastor e o do louco. Bora lá, galera! E logo de cara a gente já vai aprender 4 peças, pessoal. A torre, o bispo, a dama e o rei. Lembrando que da primeira vez que a gente aprendeu, nós fabricamos um jogo de xadrez, o link está aí embaixo, tá certo? Com papelão, né? E as peças eram feitas com as iniciais de cada peça, não é? E quem ensinou a gente a movimentar as peças foi o Nino, né? Quando a gente brincou de pega-pega-linha. Pegamos essa região onde nós fizemos a brincadeira e dividimos ela em coluna, na vertical, fila, na horizontal e nas diagonais. E dessa forma ficou muito mais fácil a gente aprender. Por exemplo, no caso da torre, nós aprendemos que a torre se movimenta em coluna e fila. Então a torre pode se movimentar para qualquer uma dessas casas que estão em azul. Pode, por exemplo, movimentar para frente uma casa só, ou se quiser pode movimentar para o lado até o final também, tá certo? Do gosto de vocês, tá certo? O bispo, galera. O bispo a gente aprendeu que não movimenta nem coluna nem fila. Ele só anda nas diagonais, galera. Isso mesmo. E pode andar quantas casas quiser. Qualquer uma dessas casas que estão em azul, ele pode se movimentar. Pode andar uma casa, 2, 3, até o final do tabuleiro. E lembramos também que tem 2 bispos. Um bispo que fica em casa clara e outro bispo que fica em casa escura. O bispo de casa clara só anda nas casas claras e os de casa escura só andam nas casas escuras, não é, galera? A dama. Aprendemos que a dama é a peça mais poderosa do jogo de xadrez. Ela pode andar tanto em sentido de coluna, como em sentido de fila, como também nas diagonais. Então, todas essas casas que estão em azul aí, a dama pode se movimentar, tá certo? Ela só não faz curva, tá? E o rei? Bom, o rei é muito simples, gente. O rei tem várias pessoas, várias peças que trabalham para ele. Então ele não precisa ficar andando rápido, né? Exatamente por isso que o rei, ele anda só de uma em uma casa de cada vez. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, na diagonal. Ele pode andar em qualquer casa, desde que ele ande só uma casa por vez. Então ele pode andar em todas essas casas que estão mostradas aí no tabuleiro, né? Aprendemos também do peão, que o peão antigamente representava o soldado, né? Até aprendemos uma luta, né, esgrima, que eu lutei com a minha mãe e tal. Foi uma luta bem legal, foi muito divertido. Recomendo que vocês façam. Tá aí o link do vídeo que tem a luta, tá, gente? Aprendemos que o peão, assim como o soldado, ele caminha só para frente, né? Tanto o peão branco como o peão preto. Aprendemos que o peão ele pode andar uma casa, ou se você quiser, quando o peão ainda não mexeu, ele pode andar até 2 casas. Nessa situação aí, todos os peões que estão em vermelho, como não movimentaram ainda, eles podem andar até 2 casas se você quiser, tá? Os peões pretos aí também, como nenhum peão preto se movimentou, ele pode andar até 2 casas, certo? Por exemplo, peão preto aí de C, ele pode andar uma casa e para C6, ou ele pode andar 2 e parar em C5, tá? Aprendemos também, pessoal, que o peão, quando ele já se movimentou, nesse caso aí do peão que está em A3, ele fica cansadão e tal. A partir disso, ele só consegue andar só de uma em uma casa. Não pode mais andar 2 casas, certo? Esse peão aí, nesse caso, ó, a gente aprendeu também que o peão ele não pode capturar para frente, de jeito nenhum. Por exemplo, na luta, eu não estava na frente da minha mãe, né? Eu estava na diagonal, ela estava me atacando e eu atacando ela na diagonal. E é justamente assim que o peão captura. Se nesse caso o peão preto ele movimentar para frente, à vez das brancas, o peão branco pode capturá-lo na diagonal. Então o peão captura na diagonal e apenas uma casa de distância, certo? E o peão não captura e nem movimenta para trás ou para o lado, tá, galera? Aprendemos também o movimento do cavalo, que um
que é um famoso, né, que adorava movimentar o cavalo, era o Napoleão Bonaparte, né? Ele foi um bom jogador de xadrez, né? Vimos a brincadeira do professor Emerson, né, na escola Dr. Milton Tavares e Marialva, né, a galera do quarto e quinto ano, eles brincaram, né, dessa brincadeira do cavalo, né? A gente aprendeu aí, ó, que eles estavam sempre andando em L, que é o movimento do cavalo, né? O cavalo anda assim, anda 2 casas para frente e depois captura para o lado, tá? O cavalo pode andar para frente, para o lado ou para trás, né? Como mostrado aí, gente, ó. Pegamos esse cavalo, movimentando em L, não é? E aí, supondo que a V seja desse cavalo, uma forma de guardar é lembrar cavalo. No Lo, a gente faz a curva, né? Então ele pode andar para frente, cavalo. Tá? Um outro lado, ele também poderia ir para o outro lado. Como eu falei antes, o cavalo pode andar para o lado também e depois fazer a curva, né? Para o outro. Né? E o cavalo ele pode, além de andar para frente e para os lados, ele também pode recuar, andar 2 casas para trás e ir para o lado. Lembrando que o cavalo só captura na casa onde ele para. Pessoal, observem esta posição aí. Esse cavalo agora, ele quer andar, mas tem um peão preto aí na frente dele. Ué, o que um cavalo faz quando tem um obstáculo? Ele pula, né? E é o que ele vai fazer aí, ó. Então ele vai fazer, lembrando do cavalo, né? Então ele vai fazer esse movimento, cavalo. E pulou o peão, e o peão continua ali naquela casa. O cavalo ele pode, ó, 1, 2 e vira. Capturar o peão. Será que só o peão que ele pode capturar nessa posição? Vamos ver. Ó, ele passou por cima da torre e passou por cima do cavalo e pegou o peão. E da mesma forma ele pode, ó, cavalo e capturar o bispo. Será que tem mais alguma peça que ele pode capturar? Tem sim. Olha só. E já era a dama. Aprendemos o en passant, né? Para a gente aprender o en passant, a gente teve a ajuda aí do Thor e do Seiya, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Nessa posição aí, o peão branco andou 2 casas, o peão preto andou 1, o peão branco andou mais 1, e nessa posição a gente lembrou que o peão captura em diagonal, que se o peão preto andasse 1 casa, o peão branco poderia capturá-lo, né? Mas voltando nessa situação, ó, a gente pegou esse peão preto e fez a analogia dele com o Thor, né? E que o Seiya era o peão branco. E o Thor, quando viesse atacar o Seiya andando 2 casas, o Seiya poderia golpeá-lo e mataria o Thor, né? Ou seja, tiraria o peão. Esse é o en passant. É um movimento que a gente captura o peão sem parar na casa onde ele estava, né? Como se a gente tivesse golpeado ele antes dele parar naquela casa. E justamente por isso, o peão ele deve ter andado 2 casas e a captura deve ser feita no mesmo lance. Tá? Eu não posso fazer um outro movimento, o adversário faz um outro lance e depois eu faço o en passant. O adversário andou com o peão 2 casas e para o lado do meu peão eu posso capturá-lo. Tá? Aprendemos também, fizemos a analogia da escada, que a gente às vezes com muito custo consegue algo, e no xadrez também existe isso, né? No caso da promoção de peão, né? Esses 2 peões eles vão progredindo e vai chegar num ponto que o peão, no caso o peão preto, ele vai chegar até na última casa. Ele chegou na última casa e não tem mais para onde progredir esse peão. Então ele fica felizão. Por quê? Porque ele vai ser promovido. Eu posso trocar ele por torre, cavalo, bispo ou dama. Para fazer isso, basta eu tirar o peão e colocar a peça que eu escolher no lugar dele. Poxa, mas a gente vai ficar com 2 damas aí no tabuleiro? Sim, a gente fica com 2, 3, 4, 5, até 9 damas no tabuleiro. Tá? Para cada peão que a gente promover, a gente pode pegar mais uma peça, tá certo? Bom, galera, para a gente poder aprender o rock, né? Eu brinquei com meu irmão aí, a gente teve o jogo do blefe, né? A gente aprendeu que tinha essa carta aí que ajudava a proteger a pessoa, né, por um tempo determinado. Assim como a gente faz com o rock, né? O rock serve para a proteção do rei, né? E é o único movimento no jogo de xadrez que a gente utiliza 2 peças num único lance, não é? Tudo bem.
A palavra roque, ela faz referência à torre, né? Vem do francês, tal, né? Imagina só que você está com medo, né? E precisa fugir. Você vai fugir andando ou você vai fugir correndo? Fácil responder, né? Antes da gente lembrar do roque, né? Vamos lembrar que todo lance numa partida de xadrez deve ser realizado com apenas uma das mãos, tá certo? E no roque a gente sempre toca no rei primeiro e depois, só depois, a gente toca na torre, tá? Para a gente fazer o roque é muito simples. Como eu falei anteriormente, se a gente está com medo, a gente foge correndo, né? E com o rei é a mesma coisa, né? Ele vai fugir para se proteger correndo, andando duas casas, roque. E aí a gente utiliza a torre para proteger o rei, tá? O roque para esse lado, gente, a gente chama de roque pequeno, tá? Quando a torre movimenta só duas casas. Para esse lado, a gente também pode fazer o roque. Basta movimentar o rei duas casas e passar a torre. Para esse lado, a gente chama de roque grande, porque neste caso, a torre movimentou três casas, né? Duas foi no roque pequeno, né? Tudo bem. Lembrando ainda do roque, tá? As pretas também podem fazer o roque sem problema nenhum. É um lance que qualquer um dos jogadores pode fazer e só pode ser feito uma vez por cada jogador na partida, certo? A gente lembrou, né, que como o roque serve para a proteção do rei, né, o rei no meio ele fica muito exposto. Por isso, no roque, ele vai para o canto, justamente para poder se proteger melhor, né? Nessa posição, a gente aprendeu, por exemplo, que o cavalo ameaça essas duas casas e que o rei não poderia passar por uma casa ameaçada, ou seja, o roque não pode ser feito quando o rei passa por uma casa ou para numa casa ameaçada. Pelo outro lado, ele pode ser feito porque quem passa pela casa ameaçada é a torre, não é? Nessa outra situação que a gente colocou o bispo, né, aprendemos, por exemplo, que ele não pode ser feito o roque para esse lado, porque a torre não poderia pular o bispo. Ou seja, para o roque ser feito, a gente não pode pular peça, né? Aprendemos também que se o bispo joga aí, o bispo está ameaçando o rei adversário, o rei branco. E por essa situação, pelo fato de o rei estar ameaçado, a gente não pode fazer o roque. Ou seja, quando o lado está em xeque, a gente não pode fazer nem o roque pequeno e nem o roque grande, tá? Supondo nessa posição aí que as brancas jogam o rei para E2, as pretas joguem o bispo para E1 e as brancas capturem o bispo, né? Supondo que a posição agora, que nessa posição o lance seja branco, né? As brancas não podem fazer roque, tá? Por que não pode fazer roque, gente? Porque o rei, depois que ele capturou, depois que ele anda, ele fica cansado, né? Assim como o peão ele só pode andar duas casas quando ele ainda não mexeu, o rei também, ele só pode fazer o roque quando ele ainda não movimentou. E a mesma lógica vale para a torre, né? Se a torre também estiver movimentado, a gente não pode fazer o roque. Muito bem. Aprendemos então como deve ser feito o roque, né? E depois, para a gente poder aprender sobre cheque, checkmate, a gente fez uma brincadeira, né? Salvando o rei, que a gente tinha que controlar o rei e passar de uma peça para outra. É um jogo de equilíbrio, né? Quem conseguisse passar o rei por todas as peças primeiro ganhava, né? E no caso do rei, a gente aprendeu a distinguir, né, o rei das outras peças, que é a maior peça e a peça que tem uma cruz na parte de cima, né? E justamente que o rei nunca pode ser capturado, tá certo? O rei nunca, absolutamente nunca sai do jogo de xadrez, tá certo? Aprendemos que o cheque significa rei, ou seja, só o rei pode levar cheque, não existe cheque na dama, cheque no bispo, né? Apenas quando a gente fala cheque, a gente está dizendo que o rei está ameaçado. E quando a gente fala checkmate, a gente quer dizer que o rei ele está morto. Por exemplo, nessa posição aí, gente, jogando a dama nesta casa, ela está ameaçando o rei. Portanto, o rei está em xeque. Então, para ele escapar do xeque, basta ele ir para qualquer uma dessas casas, ou seja, basta ele fugir ou cair fora dessa ameaça, justamente para não continuar ameaçado. Ele não pode jogar o rei nessa casa em vermelho, porque ele continuaria ameaçado pela dama, e a gente nunca pode deixar o rei
ameaçado, certo? Nessa posição a gente aprendeu, por exemplo, que jogando a dama aí, a gente poderia cobrir a ameaça com o bispo, ou seja, a gente pode cortar a ameaça, interceptar a ameaça para a gente proteger o rei, né? A gente também pode, quando o rei está ameaçado, comer a peça, capturar a peça que está ameaçando, certo? E também a gente sabe que quando o rei está ameaçado, a gente pode cair fora, a gente pode fugir com o rei, né, para ele conseguir sair dessa ameaça. E numa situação em que ele não consegue fazer nenhuma dessas três coisas, né, então não vai ser cheque. Por exemplo, nessa posição, o rei não pode jogar nessas duas casas porque o cavalo está ameaçando. Não pode jogar em nenhuma dessas três casas porque a torre está ameaçando. E na casa onde ele está e na casa na sua diagonal, F7, a dama está ameaçando. E ele não consegue nem cortar a ameaça, colocando uma peça na frente, nem comer a peça que está ameaçando, no caso a dama, e também não consegue cair fora. Ou seja, nesse caso é checkmate. O rei está morto. Reparem que o rei não foi capturado, ele não saiu do jogo, mas a partida já acabou. Ou seja, o jogador que está com as peças brancas ganhou essa partida porque deu um checkmate nas pretas, certo? Para escapar do cheque, para a gente não esquecer, né, a gente precisa fugir com o rei, capturar a peça que está ameaçando ou interceptar a ameaça, né? Uma forma de a gente gravar isso é utilizando os 3 Cs, né? Ou seja, cair fora, comer a peça ou cortar a ameaça. Se não é possível fazer nenhum desses 3 Cs, então não é cheque. É checkmate, tá certo? Como nesse caso, que a gente aprendeu o checkmate escadinha, né? A torre joga, dá cheque, né? Ameaça o rei escapa da ameaça, aí a dama agora dá cheque, né? Como se estivesse subindo uma escada. Torre, dama, e agora o rei sobe e a torre sobe o último degrau da escada, né? Ameaçando o rei. O rei não consegue para nenhum dos lados, porque a torre está ameaçando, e não consegue para cima, né? Porque a dama está ameaçando. Nesse caso, checkmate, o rei está morto. Sabendo todas as regras do xadrez, agora é só montar o tabuleiro e começar a jogar. E para isso, gente, é só a gente aprender a posição inicial das peças. Primeira coisa, quando a gente monta o tabuleiro, a casa que fica do lado direito tem sempre que ser a casa clara, tá bom? Tanto do lado de brancas como do lado de pretas, tá bom? Bom, os peões a gente coloca ele na segunda fila, tá? Essa é a primeira fila das brancas e essa é a segunda. Então a gente coloca os peões nessa segunda fila e os peões vão proteger as outras peças. No caso das pretas, essa é a primeira fila das pretas e esta é a segunda onde colocamos os peões. As torres ficam nos cantos, depois ficam os cavalos e depois ficam os bispos. Essas duas casas que sobraram, tá, gente? Tem uma regrinha bem fácil para a gente jamais esquecer onde ficam as peças, tá? A dama clara, ela vai ficar na casa clara do tabuleiro, certo? Então a gente coloca a dama lá em D1, certo? E a dama escura, ela vai ficar na casa escura do tabuleiro. A gente coloca ela na casa D8. Bom, e o rei, que foi a única peça que sobrou, né? É facinho. O rei claro vai ficar na casa escura e o rei escuro, obviamente, vai ficar na casa clara do tabuleiro. Checkmate do pastor acontece da seguinte forma, tá? As brancas jogam E4 com o intuito de desenvolver as peças, né, de já começar a sair com as peças para o jogo, por exemplo, com um bispo, né? As pretas fazem o mesmo lance, que é um ótimo lance. As brancas jogam o bispo em C4, né, desenvolvendo o bispo, ou seja, colocando o bispo numa casa que ele tenha mais lugares para poder jogar. As pretas também fazem um bom lance, né, jogando o cavalo C6, desenvolvendo o cavalo, né, ou seja, colocando o cavalo numa casa que ele tem mais mobilidade, que no xadrez isso é muito importante. E aí as brancas ameaçam o peãozinho aí das pretas, não é? Muito bem. Aí as pretas jogam cavalo, né, ameaçando a dama, mas essa ameaça, infelizmente, não impede o checkmate do pastor, porque esse peão está ameaçado por duas peças, pelo bispo e pela dama. E neste momento, a dama captura o peão e ela está ameaçando o rei. O rei não pode capturar a dama porque o bispo continuaria ameaçando o rei. E não pode jogar o rei para frente, para casa D7,
porque a dama continuaria ameaçando ele, ou seja, checkmate. E para terminar, a gente vai aprender o checkmate do louco, o checkmate que é muito doido mesmo, gente. A gente dá esse mate só em 2 lances só, galera. Olha só, se as brancas jogarem um lance bastante ruim, por sinal, peão F3, né, e as pretas jogarem um peão lá em E6, e as brancas cometerem um erro gravíssimo, que é jogar o peão G4, as pretas podem dar o checkmate aí, jogando a dama em H4. Reparem que nesse momento o rei branco está ameaçado e não tem casa para ele fugir dessa ameaça, gente. Não tem para onde ele fugir, não tem como ele capturar a dama, não tem como ele colocar peça na frente. E aí é checkmate. Galera, a gente aprendeu muita coisa hoje. Olha só quanta coisa a gente aprendeu nessa videoaula, galera. Qualquer dúvida, tá certo, gente? Tem aí o meu Instagram, tem o meu e-mail, é só entrar em contato, tá? Dá um like aí, se inscreve para assistir meus próximos vídeos. Valeu, galera! Tchau, tchau!